coisa do tipo, não fique com vergonha, tudo bem? Deixa eu compartilhar aqui, aí a gente já... Ó, então é o seguinte, esse método de propagação de calor, na verdade, uma das coisas que é um pouquinho tensa, né, é por causa que ela é muito teoria. Então, é bastante teoria. Eu falei para vocês que existem 3 métodos de propagação de calor, ou seja, energia térmica ele se propaga de 3 maneiras diferentes, tá? Então, você tem a condução, a convecção e a irradiação ou a radiação, dependendo do enunciado, né, do exercício, tá? Então, o que você tem que fazer? O que você tem que lembrar? Aonde que acontece, tá? Porque você sabe o seguinte, condução, de que maneira que acontece e aonde que ele acontece? Bom, o seguinte, ele acontece por meio da vibração, do agito das partículas. Então, vamos pensar. Uma partícula vai ganhando energia, vai ficando agitada. A que está próxima ali, recebe parte dessa energia e vai ficando agitada também. A que está próxima, fica agitada de novo. Ou seja, daqui um pouco, todo o corpo está agitando, todas as partículas de um determinado corpo e está agitando da mesma maneira. Ou seja, vai atingir a mesma temperatura. Então, se chegar numa prova e falar assim, como que acontece o método da condução? Acontece pela vibração das partículas. As partículas elas vão vibrando e depois de um certo tempo, todas as partículas de um determinado corpo vai vibrar do mesmo jeito. Se está vibrando do mesmo jeito, vai ter a mesma temperatura. Beleza, eu já sei como que acontece. Eu quero saber aonde que acontece. Que tipo de material? Por exemplo, se você pegar uma colher agora, tá? Aquela colher sem cabo, tá? Aquela colher que não tem o cabo de plástico ou de madeira, inteirinha de metal. E você colocar lá na boca do fogão, esperar um pouquinho. Daqui a pouco você vai soltar que vai esquentar. Por quê? Porque as partículas da pontinha daquela colher vai começar a se agitar e a que está do lado agita também. E a outra se agita. Depois de um certo tempo, todas as partículas daquela colher começam a vibrar da mesma maneira. Tudo bem? Então é um exemplo de condução. Aí aonde que acontece? Em todos os meios, líquido, sólido e gasoso. Todos esses três, tá? Essas três fases da matéria, acontece a condução. Tudo bem? Então a gente já sabe como que acontece e aonde que acontece. Convecção. Como que é o método de propagação de calor por convecção? Aí você tem que lembrar, por diferença de densidade. Tudo bem? Lembra que aquele ar, aquele fluido mais denso, ele tende a descer e o menos denso tende a subir. Então, por exemplo, por isso que o ar-condicionado é colocado em cima, não coloca embaixo. Por quê? Porque quando ele solta aquele ar gelado, o ar gelado ele é mais denso. Ele faz o quê? Ele desce. E o ar quente, aquela porção de ar quente, esquentou um pouquinho, fica menos denso e ele sobe. Chega lá em cima, ele é resfriado, fica mais denso e ele desce, gerando o que nós chamamos de corrente de convecção. Mas para isso acontecer, eu preciso ter diferença de densidade. Então, tem duas coisas que podem ter diferença de densidade. Nesse caso, os líquidos e os gases. Então, uma coisa importante na hora da prova você lembrar que a convecção ela não acontece em hipótese nenhuma nos sólidos, tá? Apenas nos materiais líquidos e gasosos. E a irradiação ou a radiação é por meio de ondas eletromagnéticas. A gente tem que lembrar, vixe, e o que é uma onda eletromagnética? É aquela onda que não precisa de meio nenhum para se propagar. Então, por exemplo, ela se propaga onde tem um determinado material, por exemplo, o ar, ou sim, mas é a única que se propaga no vácuo. Tanto que a luminosidade do Sol, quando chega na Terra, chega por meio de ondas eletromagnéticas. E a luminosidade do Sol esquenta tudo. Material sólido, líquido, gasoso, enfim, vai esquentando tudo. Portanto, a única coisa que você tem que lembrar que a única coisa é que a convecção não acontece nos materiais sólidos. O resto, tudo. Vai acontecer no líquido, no sólido, no gasoso. Tudo bem? Por exemplo, o micro-ondas, quando ele vai esquentar uma determinada comida lá dentro, ele esquenta por meio de ondas eletromagnéticas também. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Deixa eu perguntar. Alguma dúvida específica, pessoal, nessa parte? Sim, não? Tá tranquilo? Deu para lembrar? Não, Tá tranquilo? sim, sim. Então, beleza. Qualquer coisa vocês falam, tá, pessoal? Só lembrando, então, nós falamos também um pouquinho aqui, tá? No caso da garrafa térmica. Como que acontece lá o caso da garrafa térmica? Cada material dela
que ela é feita de determinadas maneiras, ela impede a propagação de calor, ela quer atrapalhar. Ué, Renan, mas por que ela quer atrapalhar? Ué, porque se ela for uma boa condutora de calor, o líquido que está ali dentro vai esfriar, e ele não quer. Então, ele é feito de determinadas maneiras para evitar a troca de calor. Por exemplo, a tampa. E é o que cai sempre em prova, pessoal. E todo mundo vai pelo senso comum e erra essa parte. Porque assim, ó, quando você fala que a parede da garrafa térmica ela é feita de plástico, ela tem um determinado material plástico, ou um péssimo condutor de calor. Por quê? Para não ter contato ali. Então, por exemplo, ela evita a troca de calor por condução. Então, por isso que essa parte de fora, ela é sempre de plástico, ou de um material emborrachado, um material que é um péssimo condutor de calor. Para quê? Para evitar a troca de calor por condução. Ah, mas Renan, essa partezinha aqui de dentro, ó, essa parte meio branca que vocês estão vendo, é uma parede dupla de vidro. Então tem a parte aqui que está em contato com o líquido, tá? Que tem a parte de vidro. Aí tem esse espaço branco e tem a outra parede também de vidro. Porque o que acontece? Nessa parte branquinha aqui, tá? Tá meio ruinzinho para enxergar, mas essa parte meio branquinha aqui, ela impede troca de calor, tá? De que maneira? Por convecção, tá? Porque se tiver um pouquinho de fluido, alguma coisa de contato ali, vai ter convecção. E outra coisa, irradiação. De que maneira? Dentro dessas paredes, eu crio vácuo. Lembra que o vácuo, o único meio de propagação de calor é por irradiação. Então, eu faço quase que um vácuo perfeito. Ah, mas mesmo assim, Renan, tem propagação de calor por onda eletromagnética, por irradiação. Mas quando esse calor passa de uma parede e tenta chegar na outra, quando ele bate, ela é espelhada e ela volta. Por isso, se você olhar dentro da garrafa térmica, ela é meio espelhada. Por isso, para ter a reflexão, né, dos raios luminosos, né, por irradiação. E outra coisa, a garrafa térmica ela tem uma tampa de plástico. Para que serve essa tampa de plástico? Se você pegar, colocar café quente ali e abrir essa tampa e colocar a mão, você vai ver que vai vir um vaporzinho na sua mão, um vapor meio quentinho. Ah, mas se está subindo um vapor é por diferença de densidade. Ah, mas diferença de densidade é convecção. Então, essa tampa de plástico, tá? Ela evita a troca de calor. De que maneira? Por convecção. Então, anote isso daí, pessoal, é muito importante, tá? Então, essa tampa de plástico não é por contato, mas ela evita a troca de calor por convecção. Tanto que se você abrir e colocar a mão, você vai ver aquele vaporzinho na tua mão. Diferença de densidade também. Aí nós temos o que nós chamamos de correntes de convecção. Por exemplo, por isso que o ar condicionado fica lá em cima. Por quê? Ele vai soltar um ar frio, e o ar frio ele é mais denso, ele faz o quê? Ele desce, tudo bem? Aí o que acontece? Essa porção de ar que está mais quente, vai esquentando, o que ele faz? Ele fica menos denso e sobe. Chega aqui, ele esfria. Ele fica mais denso e desce. E vai ter o que nós chamamos aqui ó, de correntes de convecção, que acontece numa sala, quando o ar-condicionado está ligado, que acontece dentro de uma geladeira, tá? O ar frio sempre desce, tende a descer, e o ar quente sempre sobe. Então vai gerando, vai fazendo essa corrente de convecção, e todo o ambiente depois vai ficar com a mesma temperatura, por meio dessa diferença de densidade ali, tudo bem? Pessoal, outra coisa importante, uma aplicação dessa parte, né, de diferença de densidade, que é aplicada, que é usada muito lá na geografia, que o TIM usa bastante, que é a brisa marítima e a brisa continental. Isso cai em prova, principalmente porque é uma questão meio interdisciplinar, dá para misturar geografia, dá para misturar física. O que acontece? Primeira coisa, você tem materiais que têm calor específico diferente. Então, se você olhar aqui, durante, por exemplo, 2 horas da tarde, você tem a parte do continente, onde tem terra ou areia, enfim, tá? E você tem a parte do mar. O que acontece? Durante o dia, a água do mar está fria, mas essa parte de areia, de terra, né, ela está mais quente. Ué, não, mas por que ela está mais quente? Ela está mais quente porque o calor específico da areia ou da terra é menor que o calor específico da água. Lembra do conceito de conteúdo de calor específico que o Vinícius falou para vocês. Lembra que o maior calor específico que existe na natureza é o da água. Então, o que acontece? Todo o ar, toda a porção de ar que tiver aqui, ó, nessa partezinha aqui, esquenta mais. Ué, esquenta mais porque a terra, a areia está muito quente. E, por consequência, aquela porção de ar que está ali em cima vai ficar quente também.
E nós vimos que acontece o seguinte, quando tem uma porção de ar quente, ele fica menos denso e ele faz o quê? Ele sobe. Se ele sobe, vai ficar aqui nessa região, não uma região de vazio, mas o que a gente chama de baixa pressão atmosférica. É como se eu abrisse um espaço ali, para quê? Para o oceano jogar um vento, soprar um vento para o continente, tá? Que nós chamamos de brisa marítima, a brisa do mar. Então, o que acontece? Essa porção de areia esquenta mais, o ar que está aqui perto esquenta mais e sobe. Fica como se fosse um buraco aqui. Quem que vai ocupar esse buraco? O mar. Então, ele vai soprar uma determinada quantidade de ar ali para o continente, tá? Aí você vai ter aquele ventinho chegando ali na praia, perto do mar. Só que aí à noite, o que acontece? É coisa igual da piscina. Né? Se você for às 2 horas da tarde na piscina, em volta dela, no piso, está muito quente, mas a água está fria. À noite, aquele piso, ele vai estar frio já, mas a água fica quente. Por quê? Porque a água demora muito tempo para esquentar. Só que ela demora muito tempo para esfriar. E à noite, né, desligou o sol, né? Desligou o sol, ficou sem luminosidade. E o que acontece? Essa região daqui do continente, a região de terra, né, ele esfria mais. Beleza. E essa região do mar, onde tem o mar, ele ficou o dia inteiro recebendo aquela luminosidade do sol, aquela energia térmica do sol. E ela esquentou, foi esquentando. Quando chega a noite, ela vai demorar muito tempo para esfriar. Então, a porção de ar agora, não que está no continente, mas a porção de ar que está aqui sobre a água, esquenta mais do que a porção de ar aqui do continente. Então, o que acontece? Essa parte vai ter um ar mais quente, e nós sabemos que quando o ar fica mais quente, ele fica menos denso e faz o quê? E ele sobe. Então, nesse caso, aonde que esse ar próximo aqui da água fez? Ele subiu. Quando ele subiu, agora o vazio não é mais na terra. O vazio, tá, fica sobre a água. Então, deixa uma região, nós chamamos de baixa pressão atmosférica. Então, o que acontece? Vai começar a soprar. Agora, o continente vai soprar uma porção de ar aqui para o oceano. Então, durante a noite, você sente aquele vento vindo do continente para o oceano. Aí é o contrário. Renan, por que isso acontece? Por diferença de densidade. Porque cada material tem um calor específico diferente e esquenta de maneira diferente. Tranquilo, pessoal, essa parte de brisa marítima, brisa terrestre, continental também, cai muito em prova, Tranquilo, tá? professor. Tranquilo? Então vamos fazer um exercício Uhum. agora, só finalizando um negocinho aqui. Aí nós vamos fazer um exercício, vocês vão fazer aí para trabalhar um pouquinho. Então nós temos a lei da condução de Fourier, que também... Ah, mas como que eu vou calcular, Renan, por exemplo, a quantidade de calor que passa de um corpo A para um corpo B? Você vai calcular por meio de duas equações. Essa bolinha com esse risquinho no meio é o φ, tá? Ela representa o fluxo, tá? De calor que está passando, a quantidade de calor que está passando. Então, existem dois jeitos de calcular. Primeiro, a quantidade de calor em calorias ou joules que está passando em um determinado lugar. Tá? Numa parede da minha casa, passa tantas calorias. Beleza. Ah, mas em tanto tempo, em 2 horas, 3 horas, 4 horas. Se você tem a quantidade de calor em calorias ou joules, que é energia térmica, e o tempo, segundos, horas e minutos, eu consigo encontrar o fluxo. A única coisa. Se ele quiser o fluxo, né, em watts, watts é joules por segundo. Então, esse calor precisa estar em joules e esse ΔT, o tempo, precisa estar em segundos. Beleza, pessoal? Tranquilo? E outro jeito que é um pouquinho mais complicadinho, vamos dizer assim, mas nem tanto, né? É quando você associa a variação de temperatura, a área, a espessura, o material que ele é feito, que é essa segunda equação. O φ é igual a constante. Ou essa constante depende do quê? Depende do material, tudo bem? Então, dependendo do material, ele pode ser um bom ou um mau condutor de calor, tá? Então, tá aqui, ó, tem até uma tabelinha, né, o K, condutividade térmica do material. Cada material tem o seu. Então, se a gente olhar aqui, ó, o ar seco em repouso, 0,022, o isopor 0,025, ou seja, quanto menor esse número, pior ele é. Então, pode anotar na sua apostila. Ele é um péssimo condutor de calor. Se ele é um péssimo condutor de calor, ele é um bom isolante térmico. Beleza? O algodão seria um bom condutor de calor ali. O algodão? Não, o algodão seria um péssimo condutor de calor. Ó, Tá. é o contrário. Isso, muito bem, ó. Quanto menor esse número,
Porque é engraçado, né? Você vai falar assim, deixa eu ver se cadê que tá aqui. Aqui, ó, é o que eu ia falar, eu falei, será que não tá na tabela? O gelo. Aí você fala assim, vai me dizer que o gelo ele é um isolante térmico. Ué, o iglu, né, aquela casinha de gelo. Casinha de gelo feita de gelo. Por que ele é feito de gelo? Porque o gelo parece que não, mas o gelo é um péssimo condutor de calor, porque ele tem, né? Ele tem lá aqui, ó, a condutividade dele, 0,8. Então, vamos pensar. Lógico que o ar é o pior condutor de calor, 0,022. O gelo, 0,8. Quanto menor esse K, quanto menor esse número, melhor ele é, né? Ele é um bom isolante térmico. Lembra? Isolante térmico é que não deixa propagar muito calor. Então, o gelo parece que não. E cai se em prova. O gelo ele é um bom isolante térmico. Ele é um péssimo condutor de calor. Só que se você olhar os materiais metálicos, né, tipo o zinco, o alumínio, o ouro, o cobre, olha o número, esse K, 96, 175, 267, 332. Ou seja, quanto maior esse valor, quanto maior o valor do K, maior vai ser o fluxo, tá? Tanto que se a gente voltar aqui, ó, são grandezas diretamente proporcionais. Então, quanto maior o valor desse K, que é bom que vocês anotarem ali na apostila, quanto maior o valor desse K, maior o fluxo. Então, ele é um bom condutor de calor. Outra coisa, a área por onde está passando esse calor. Então, vamos pensar. O A, secção aqui, né? A espessura vamos pensar, desse tubo. Então, quanto maior for essa área, mais espaço eu vou ter para passar calor, ou seja, vai passar mais calor. Aumenta o fluxo. Outra coisa também é a variação de temperatura. Temperatura quente menos a temperatura fria. Não precisa se preocupar se é de dentro para fora, de fora para dentro, porque o calor sempre se propaga do corpo mais quente para o corpo mais frio. E tudo isso dividido pela espessura, pelo comprimento. Então, quanto maior o comprimento, maior vai ser a dificuldade para essa energia térmica passar e o fluxo vai ser menor, tá? Então, são dois jeitos de calcular o fluxo e cai também bastante isso em prova. Então, esse K, na maioria dos exercícios, ele te dá pronto, tá? Porque depende do material, então ele vai falar assim, ó, esse K vale tanto. Aí, pá, você já fez ali e já era. Tranquilo, pessoal, essa primeira parte? Sim, não, talvez? Alguma Tranquilo, dúvida? professor. Tranquilo? Pode falar, tá? Vamos resolver então alguns exercícios. Então, quero que vocês pegassem a Ô, apostila professor, de. então, quanto maior o valor de K, melhor condutor de calor ele será, né? Muito bem, isso. Então, por exemplo, ó, vocês estão, tá para ver minha tabelinha ou ela tá menor, tá reduzida? Não, a gente pode dar zoom aqui, tá de boa. Ah, tá, porque senão eu vou, deixa eu abrir aqui. Ó, isso mesmo, perfeito que você falou. Quanto maior o valor desse K, maior vai ser o fluxo, tá? Então vamos pensar. Ah, duas coisas iguais, só que um feito, por exemplo, de fibra de vidro e o outro feito de cobre. Quem que vai ter o maior fluxo? Aonde que vai ter maior passagem de calor? No cobre. Por quê? Porque o cobre ele tem um coeficiente, né, de condutibilidade maior. Então, ele é um melhor condutor. Quanto maior esse número, melhor ele é. Tá? Por isso, então, que o isopor a gente usa até muitas vezes como isolante. A caixa de isopor. Ó, para você ter uma ideia, a caixa de isopor, né, ela é feita de isopor. Por quê? Porque ela é um péssimo condutor de calor. Esse K dele vai ser pequenininho. Por isso você coloca as coisas lá e demora para aquele gelo que está lá dentro derreter. Por quê? Porque ele dificulta a troca de calor. Agora você imagina o seguinte: você pegar uma caixa térmica, tá? Mas ela não é de isopor, ela é de alumínio. Nossa, rapidinho ele vai começar a derreter, porque a passagem de calor vai ser maior. Tá bom? Professor, Tranquilo? Oi, pode falar. né, entendi. Existe Tranquilo. algum melhor condutor do que o cobre ou não? Ah, tem vários materiais metálicos, né? Sendo material metálico, ele é um bom condutor, tá? Então vai muito da característica do material, mas tem sim outros maiores. Mas aí, nesse caso, Ah, o exercício te fala. Ele vai falar se é maior, menor, enfim. beleza, Tranquilo? Vamos fazer tranquilo. exercício. Então, pessoal, vamos abrir a apostila. Vocês estão com a apostila 7 em mãos aí? Tamo. Então tá bom. Então vamos fazer. Vou fazer com vocês, tá? Porque, né, já tá aqui. Mas aí o outro eu vou dar um tempinho para vocês fazerem, tá? Então ele fala assim, ó, é um exercício da apostila de vocês. Vocês estão vendo que eu faço um recortezinho, tudo da apostila, tá? Então nós estamos usando ali. Então fica lá na página 10. Alguém só confirma para mim se é a página 10 mesmo, se tá certinho, ou se eu coloquei. É porque eu tenho ela em PDF, né? Eu não tenho ela impressa. Mas eu acho que é a página 10 mesmo, né? Esse exercício 2 é da apostila 7.
Só dá uma conferida para mim, fazendo um favor. Mas eu acho que sim, que é da página 10. Sim, professor, tá certo. Tá na Então página tá, 10. então tá bom. Obrigado, tá? Ó, então vamos fazer o exercício 2. O exercício 2 fala o seguinte. Complete os espaços em branco com uma das palavras dadas entre parênteses, de maneira que a frase fique incorreta. Pessoal, o meu já está pronto, tá? Porque a minha apostila ela já vem completa, tá? Algumas a gente tenta recortar, mas essa não deu. E ele fala assim, ó. Chamamos de fluido toda matéria que se encontra na fase líquida ou gasosa. Então, muitas vezes, quando você fala assim de fluido, não pense que é só, por exemplo, um líquido. Um gás, determinado gás, ele também é considerado um fluido. Por isso que lá na convecção, ela acontece por meio de fluido, diferença de densidade de um fluido. Tudo bem? Beleza, então, ó, chamamos de fluido toda matéria que se encontra na fase líquida ou gasosa. Tudo bem? B. Quando um líquido ou um gás é aquecida, né? Quando um líquido ou um gás é aquecido, ele tende a expandir, ele tende a aumentar o seu tamanho, tá? Então aqui você escolheu aumentar ou diminuir, né? Então ele aumenta de tamanho. Então, por exemplo, se é um material sólido, ele aumenta um pouquinho. Se é um gás, aumenta mais, porque o grau de liberdade é maior. Então, ou seja, se esquentou um negócio, ele tende a ocupar um espaço maior. Só que a gente tem que lembrar o seguinte, que a quantidade de matéria, que é a massa, é a mesma. Tudo bem? Então, vamos pensar o seguinte, você tem lá 1 quilo de um determinado gás. Beleza? Essa é a massa, a quantidade de matéria. Ele ocupa um certo volume. Se você começar a esquentar esse gás, ele tende a ocupar um espaço maior. Então, ele aumenta, né? Ele tende a aumentar o seu volume. Mas o que, que acontece? Você tem a mesma massa e ele está ocupando um espaço maior. O que, que acontece com a densidade? Lembrando que densidade é massa dividido pelo volume. Então, nesse caso, a sua densidade diminui. Então, ele está diminuindo a densidade. Parte de um fluido que seja menos densa subirão. Lembra da questão do ar, por exemplo? Quando ele é menos denso, mais leve, tá? Ele tende a subir. E as partes de um fluido que estejam mais densa, vou até colocar entre parênteses porque está errado esse termo, mais pesada, ela tende a descer. Então, sempre assim, vamos pensar, um ar mais quente é um ar que tá o quê? As partículas estão mais agitadas, estão tendendo a ocupar um... Nossa, quase enroscou. Quase não, né? Enroscou. Tende a ocupar um espaço maior e faz o quê? A densidade dele diminui. Se diminui, ele tende a subir. E o ar mais denso, mais pesado, ele tende a descer, fazendo o que nós chamamos de corrente de convecção. Lembra? O ar denso desce e o ar menos denso sobe. O ar mais denso desce, o ar menos quente sobe. E assim vai. A aplicação é a brisa marítima, a brisa continental, o modo por que você coloca um ar-condicionado lá em cima, por que coloca um aquecedor no chão, que nós vamos fazer um exercício agora. Pessoal, deixa eu perguntar, esse exercício 2 da apostila de vocês na página 10, está tranquilo sim ou não? Ficou alguma dúvida? Por que sim, por que... Tranquilo? Ó, vou dar um tempinho, vou dar 2 minutinhos. Dá. Vocês vão Professor, você desenhar. pode voltar lá? Eu tô copiando ainda. Você pode voltar Pode, lá pode sim. na página 10? Isso, pode sim. Beleza. Pessoal, então, ó, 2 minutinhos tem. Eu vou só vou mudar aqui rapidinho só para ver um negócio. Rapidinho, 4. Então, agora vocês vão fazer para mim o exercício 4 para a gente finalizar essa parte. Tudo bem? Tranquilo? Então, tentem fazer o exercício 4 rapidinho para a gente corrigir. É para você desenhar essas correntes de convecção. Como que acontece nos dois casos? No aquecedor e no caso do ar-condicionado. Então, rapidinho, tentem fazer o exercício 4. Professor, se quiser sair dos dois, pode sair. Já terminei Pode aqui. sair? Ficou tranquilo, pessoal? Pode. 2, alguma dúvida? Sim, não? Tranquilo. Então tá bom. Então tentem fazer esse exercício. É para desenhar na figura mesmo, tá? Se tiver caneta colorida, fica mais bonitinho ainda, que vai fazer as duas. Não sei se vocês viram. Deixa eu ver, voltar aqui rapidinho. Ó, aqui. A gente sempre representa, então, muitas vezes se você olhar na sua apostila, fala assim, mas por quê? Sempre o ar quente a gente representa de vermelho e o ar frio a gente representa de azul, tá? Então fica bonitinho fazendo as duas cores ali. Aí, pessoal, a gente finaliza essa parte, tá?
Aí na próxima aula, que é na quinta-feira, eu vou fazer algumas resoluções de exercício dessa parte. Aí na semana que vem, na próxima segunda, conteúdo novo já. É porque essa parte eu trabalhei, né, antes das férias. E como teve bastante tempo ali, né, aí a gente acaba esquecendo e é um conteúdo sempre abordado. E como mexe com muita teoria, né, é sempre bom dar uma relembradinha ali. Então você vai desenhar, tá? Aí terminando, vocês dão um grito ali pra gente corrigir. Ô, pessoal, mas essa questão da densidade, maior densidade, menor densidade, independente, tá? Do tipo de coisa que você está esquentando, né? O intuito, né? Por exemplo, um aquecedor é esquentar. Um ar-condicionado, né, tem os dois, mas na maioria das vezes é esfriar. Essa diferença de densidade ela é válida para as duas situações, tá? Não é porque um aquecedor é um ar-condicionado que vai ser diferente. Sempre é dessa maneira, tá bom? Podemos resolver? Terminaram? Fizeram as correntezinhas bonitinhas? Pessoal, tá muito... Peraí, eu tô terminando Ah, aqui. tá. Tranquilo. Pessoal, tá muito rápido, tá de boa, depois tem que falar, tá? Se estiver muito rápido, a gente dá uma seguradinha, Tá tá? de boa, professor. Então, beleza, tá? Mas se não tiver muito rápido, vocês podem falar, fiquem à vontade. Não fique com vergonha, não. Aí a gente já vai corrigir e a gente finaliza, tá? Essa parte. Podemos, pessoal, corrigir, tranquilo? Sim, não, talvez. Conseguiram Pode fazer? corrigir, pode Pode corrigir, professor. corrigir? Então ele fala o seguinte, só que infelizmente o pessoal não tem desenhado, tá? Mas aí a gente desenha agora aqui. Ele fala assim, ó. Um arquiteto desenhou os projetos de 2 salas para uma casa. Em uma das salas ele previu a instalação de um ar-condicionado, né, essa B aqui, e na outra ele projetou a instalação de um aquecedor, aqui embaixo. Represente na ilustração o sentido do movimento das massas de fluido liberadas por cada um dos equipamentos. Bom, primeira coisa, o aquecedor ele vai soltar um ar quente. E quando ele soltar esse ar quente, a gente já sabe que esse ar, a tendência dele não é ficar aqui embaixo, é fazer o quê? Subir. Então o ar quente faz o quê? Ele sai desse aquecedor e ele sobe, tudo bem? Aqui, né, vai ficar o ar mais quente. Só que quando chega aqui, né, depois de um certo tempo, vou pensar, uma porção de ar frio. O que ele vai fazer? Ela desce. Quando chega perto do aquecedor, essa massa de ar frio esquenta e sobe. Aí aquela massa que está ficando um pouquinho mais gelada, ela desce. Chega perto do aquecedor que está soprando aquele ar quente, ela sobe. Então, por isso que ninguém coloca um aquecedor aqui em cima. Porque se ele colocar um aquecedor aqui em cima, ele vai soltar um ar quente também, só que esse ar quente vai ficar onde? Só na porção lá de cima. E essa parte aqui de baixo, que é onde as pessoas estão, vai ficar o quê? Vai ficar frio. Então ele vai gastar energia à toa. Então, por isso que o aquecedor é colocado sempre aonde? Aqui embaixo. Então, ele já solta o ar quente
esse ar quente, ele sobe, tá? E o ar frio desce. Quando chega ali embaixo, ele esquenta aquele ar e ele sobe. E vai fazendo as correntes de convecção, tá? Então, ar quente subindo, ar frio descendo. Só que ele vai soltar já o ar quente. E por estar mais aqui nessa região, esse pessoal vai ficar aquecido. Aqui que está acontecendo as trocas de calor. Então, se eu colocar lá em cima, o ar quente ia ficar só lá em cima e aqui embaixo gelado, não ia ter essas correntes, tudo bem? Já o ar-condicionado, ele solta um ar frio. Então, esse ar frio faz o quê? Ele desce. Opa, chegou ar geladinho ali embaixo. Quente também, né, professor? Oi, pode falar. O ar-condicionado pode soltar ar frio ou quente, né? Isso. Eu acho que nesse caso, na verdade, ele estava falando mais do Frio mesmo. do que ele fala frio. do aquecedor. Isso. Pessoal, antes de terminar, deixa eu só falar um negocinho. Eu vou terminar de corrigir, mas que agora eu estava olhando e esquecendo. Coloca no chat o nome para mim, tá? Para a chamada, fazendo um favor, tá? Então, nesse caso, ele tá mais falando, deveria ter falado, mas é a parte do ar frio. Pode falar, Raíssa. Professor, eu fiquei sem querer. Ah, tá bom, beleza, tranquilo, imagina. Ó, então você tem aqui o ar condicionado, nesse caso ele está falando só do ar frio. O ar frio faz o quê? Desce. E esse ar quente, Renan, que está esquentando um pouquinho, ele fica menos denso e sobe. Quando chega ali em cima, está soltando o ar frio. Fica gelado, ele fica mais denso e desce. Então, por isso que o ar condicionado é onde que a gente coloca? Aqui em cima, tá? Então, ele solta o ar frio para o ar quente subir, ser resfriado e descer. Então, gerando também, ó, as correntes de convecção. Então, é por essa maneira, por esse motivo, né, que o aquecedor é colocado embaixo, né, quase no chão, e o ar-condicionado é colocado na porção de cima. Se você colocar o ar-condicionado no chão, ele não vai resfriar, porque não vai ter essa corrente de convecção. Beleza, pessoal? Tranquilo? Sim, não? De boa? Tranquilo, professor. Tranquilo? Então tá bom, pessoal. Por hoje era só, tá? Eu não vou começar conteúdo novo, senão vai ficar meio complicado ali, não vai dar tempo. Vocês também têm que descansar para a próxima aula. Então, pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem ali, tá? A respeito da matéria, conteúdo, não fique com vergonha, tá?